Mais uma sexta-feira aqui chegou e aqui estamos nós, pela graça de Deus, a dar início a este dia especial, um dia diferente, o dia que é o sábado. Nós damos as boas-vindas a todos vós, as boas-vindas a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Nós agradecemos a vossa presença, agradecemos também as palavras amigas, o carinho e as mensagens que a todos nós, vocês têm dirigido. Continuamos a orar para que realmente todas estas experiências, os testemunhos, as famílias, as pessoas que temos trazido até aqui, continuem a ser uma bênção nas vossas vidas, um alento nesta caminhada que por vezes não é nada fácil. Há aquele desafio, há aquela preocupação, possivelmente agora, nestas primeiras horas de sábado, uma preocupação ainda resiste aí no nosso coração, se calhar, de algum familiar, da nossa própria casa, de algum amigo, de alguma ocupação profissional. Então nós desejamos que possa encontrar a paz do Senhor e que nestas horas especiais possa encontrar em Cristo a graça, a força, a coragem para mais uma semana que pela graça de Deus virá depois destas horas sagradas. Nós damos as boas-vindas a todos vós, a algum amigo, amiga, irmão ou irmã que pela primeira vez está a ver este programa, seja muito bem-vindo. E quem sabe, algum querido amigo que não nos conhece, não sabe quem somos, mas que clicou e surgiu o programa Encontros ao Pôr do Sol, saiba que estamos aqui em nome de Jesus, pretendemos exaltar o poder de Deus na nossa vida, na vida de muitas pessoas, então fique connosco e quem sabe Deus tem uma mensagem especial para si. Seja bem-vindo e hoje também dou as boas-vindas a uma família querida que temos connosco, que nos conhecemos pela graça de Deus já há muitos anos. Acho que crescemos juntos, não é? Nascemos juntos, estivemos juntos na mesma igreja. Nós estamos com a família Macedo Silva, podemos dizer assim. Temos, portanto, o Moisés Silva, a esposa a Carolina Almeida Silva e depois temos 2 dos 3 filhos. Falta-nos aqui o Tito, porque nós não tínhamos espaço, mas damos um abraço ao Tito, que está lá em casa. E então temos o Levi, seja bem-vindo Levi também, obrigado. E a Esther, que está connosco, a menina também da família. Obrigada por terem aceito o convite. Obrigado. Que Deus nos possa inspirar e que realmente possa ser uma bênção para vós, para nós e para todos os que estão lá em casa, tudo aquilo que o Senhor vai partilhar através de nós pela sua graça. Moisés, eu ia começar por ti. Tivemos a graça e o privilégio de nascer já num lar adventista, conhecer, como diz a palavra de Deus, as sagradas letras desde a nossa infância. Se tu recordares, portanto, a tua infância, portanto, o teu crescimento, a igreja, o que é que poderás realçar da orientação dos teus pais, portanto, a tua família, da herança que te deixaram? Como é que tu recordas a tua infância? Eu sinto-me um privilegiado, porque a vida no tempo em que nós nascemos não era fácil, tinha desafios, mas também tinha coisas muito boas. E eu recordo que uma das coisas melhores que eu tive na minha infância foi o facto de poder ter estado no Colégio Adventista de Alveira do Douro. O meu pai, durante vários anos, foi obreiro, foi colportor, e ele tinha uma visão muito definida do que é que ele queria para a educação dos filhos. Mesmo no tempo em que ele estava na colportagem e que nós andamos em Aveiro, o meu pai deu apoio à Igreja de Aveiro, no início da Igreja de Aveiro, depois ele foi para Braga e, digamos, foi o início também do trabalho da Igreja de Braga. Na altura ainda não havia igreja em Braga. E depois voltamos à região do Porto, a Canelas. Eu nasci em Canelas e depois fomos para Ilhavo e de Ilhavo para Braga e depois voltamos. E a preocupação do meu pai foi colocar-nos no colégio. E eu dou graças a Deus, como disse, de ter estado no colégio, porque isso foi aliado à educação que os meus pais me deram, foi o suporte para a minha entrega ao Senhor. Eu entreguei-me ao Senhor, posso dizer isto, verdadeiramente após a morte do meu pai. O meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos e a morte do meu pai, ele vinha dar um estudo bíblico, vinha com a minha mãe e teve um acidente terrível de onde veio a falecer. E a morte do meu pai mexeu de tal forma comigo que eu cheguei a pôr em causa se Deus existia. Exato. Mas, pela graça do Senhor, eu agarrei-me a Ele
e eu aí entreguei a minha vida totalmente nas suas mãos e devo ao Senhor os alicerces que recebi, porque esse episódio traumático podia-me ter afastado completamente do Senhor, mas teve o efeito contrário. Exato. Aliás, é visível exatamente isso, ou seja, que disseste, para uns as coisas podem ser aproveitadas no sentido de reajustar e aproximar de Deus, para outros são justificações para um afastamento de Deus. Sem dúvida. E às vezes nós até nos questionamos, e como tu disseste, e se calhar pode haver algum amigo ou algum irmão que possa ter uma luta com isto, que é, no fundo, o querido irmão, portanto, o teu pai, estava a vir-te fazer o trabalho do Senhor, não é? Portanto, não estava a fazer nada que não fosse para a eternidade, pelo contrário, estava a ajudar outros a conhecerem o caminho da eternidade. E às vezes nos perguntamos como é que Deus permite que estas coisas aconteçam, tão trágicas. No fundo, há aqueles que estão aqui a trabalhar para o reino, aqueles que podem ser obreiros ou não, mas que no fundo têm uma boa intenção. E muitas vezes eu me recordo, e já agora nos lembrarmos que há grandes homens da fé escritos, portanto, na Sagrada Escritura, que tiveram um fim muito triste e estavam no meio do trabalho para o Senhor também, e portanto é perguntarmos e sobretudo permitirmos ao Senhor que nos ajude a pensar que é estar do lado de Deus independentemente de qual seja o nosso fim, porque o Senhor é verdade que a uns permite de uma forma, a outros permite de outra, mas sobretudo o que nós ficamos consolados, e eu lembro-me disso perfeitamente, foi no fundo um abalo muito grande para toda a Igreja, porque nós sentimos e vivemos isso, saber e ter a certeza pela graça de Jesus que um dia será alguém que encontraremos na eternidade. Isto consola o coração. E ele morreu a cantar, porque ele vinha a cantar, a minha mãe recorda-se que ele vinha a cantar um hino da igreja, que é um hino que a minha mãe não consegue cantar ainda hoje, quando canta ela chora, mas ele vinha a cantar e foi assim que ele morreu. Exatamente, com o hino nos lábios, Carolina, tu também, portanto, quando nasceste na tua família, ou não, não. O Zé que sim, portanto, o teu irmão quando ele nasceu. O meu irmão quando nasceu já os meus pais se tinham convertido. Mas eu também nem me lembro de mais nada a não ser a Igreja Adventista, porque eu tinha 2 anos quando os meus pais aceitaram a mensagem. E depois, logo de seguida, emigraram. Primeiro para Moçambique e depois de Moçambique deram o salto para a África do Sul. Exato. Foi lá onde eu vivi a minha infância e parte da minha juventude. Tu ficaste lá até que idade? Fiquei lá até aos 15 anos. Ainda tens uma recordação bastante forte. Às vezes ainda digo que ainda não sou totalmente 100% portuguesa. Como é que era? O que é que tu recordas de lá, da igreja? Já tivemos aqui um ou outro irmão, portanto, portanto, esteve na África do Sul, nesses grupos de igrejas de expressão porturguesa. Sim. O que é que tu recordas? Os meus pais fizeram parte dos pioneiros que fundaram a Igreja Portuguesa. É interessante, com mais 2 famílias ou 3 da Igreja de Canelas. Exato. Nós tivemos aqui um elemento, o Zeca, portanto, dos Dinis, estiveram lá nessa altura e que foram também pioneiros nesse grupo. Eu lembro-me que nós vivíamos momentos muito felizes juntos. E depois, da parte da tarde, íamos para o parque juntos. Havia muito convívio entre nós, era muito, muito bom. Sem dúvida. Tenho boas lembranças da África, muito boas lembranças. Então, e depois, mais ou menos aos 15 anos, tu vieste para Portugal. Sim. E ficaste logo, portanto, na Igreja de Canelas? Ficámos logo na Igreja de Canelas. Lá continuei com a minha juventude e também me integrei muito bem. Tive muita dificuldade em me integrar na escola, porque estávamos a viver o pós-25 de Abril. Era um caos nas escolas aqui, eu vinha muito habituada a toda a ordem e então a minha mãe, preocupada porque eu não me conseguia ajustar, procurou uma alternativa e encontrou o Colégio Adventista. E então eu fui para lá e também vivi lá momentos muito felizes, foi muito bom. Eu costumo dizer, e eu creio, não sei se foi no último programa que nós tivemos aqui também um casal que foi professor, portanto a professora Eunice, o professor Vítor Alves, creio que foi o último programa que tivemos, e eu dizia isso mesmo, ou seja, muitos de nós somos resultado de Deus, em primeiro lugar, da nossa família, da nossa igreja e da nossa escola. E nós tivemos este privilégio de passar numa boa escola. A escola molda-nos espiritualmente para a vida. Eu sinto isso. Sem dúvida. E repara quantas horas nós não passamos ao longo da semana fora do lar, que no fundo é a escola, e portanto vamos a contabilizar as horas, portanto são mais aquelas que estamos na escola do que aquelas que estamos na nossa casa ou no nosso lar, não é? E na igreja, porque na igreja também é uma vez por semana. Eu sinto que a igreja também moldou muito aquilo que eu sou hoje
e a forma como eu encaro a vida. A igreja também, para além de todos os princípios que eram vividos em casa. Sem dúvida. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora estão lá umas cabecitas assim a levantar-se e eu vejo pelos meus filhos quando começa aquela música da história das crianças. É agora, é agora. Então, é agora para vós pequeninos que nós vamos ter a história infantil, a história para as crianças, uma história da Bíblia. Olá princesas, olá príncipes. Hoje vou contar-vos mais uma história que se passou com Jesus. Histórias que se passam com Jesus são sempre muito especiais. Jesus fez muitos milagres e ensinou muita coisa. Hoje vou contar-vos mais uma dessas histórias. Vou falar-vos sobre um homem que se chamava Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e por isso as pessoas não gostavam nada dele. Sabem, Zaqueu pedia mais dinheiro às pessoas e assim podia ficar com uma parte do dinheiro para ele. Então as pessoas não gostavam dele. Não o cumprimentavam, não convidavam para ir à casa delas, não convidavam para ir às festas delas. E Zaqueu sabia disso e vivia triste. Sabem, Zaqueu um dia ouviu falar de Jesus e que Jesus fazia milagres, que Jesus gostava de toda a gente, que ensinava muitas coisas. E Zaqueu pensou, será que Jesus também gosta de mim? Não pode ser. Ninguém gosta de mim, Jesus também não gosta de mim. Tu achas que Jesus gostava de Zaqueu? Claro que Jesus gostava de Zaqueu. Jesus gosta de toda a gente. Gostava de Zaqueu, gosta de ti, gosta de mim, gosta de toda a gente. E então, Zaqueu decidiu que queria ver Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar em Jericó, a cidade onde ele morava. Então Zaqueu preparou-se para ver Jesus. E quando Jesus se começou a aproximar, Zaqueu percebeu que não ia ser nada fácil ver Jesus. Vinha tanta gente com Jesus, tanta, que ele não conseguia. Sabem que Zaqueu era baixinho e por isso, no meio daquela gente toda, não conseguia ver. De certeza que já estiveste no meio de uma multidão, não já? E também não conseguimos ver grande coisa, não é? Aconteceu o mesmo com Zaqueu. Mas Zaqueu não desistiu. Ele teve uma ideia muito engraçada. Sabe o que é que Zaqueu pensou? Ele olhou à sua volta e viu que havia ali uma grande árvore. E pensou, bem, se calhar posso subir até lá acima e assim consigo ver Jesus. E foi isso mesmo que ele fez. Zaqueu trepou o mais alto que pôde e lá em cima já conseguia ver Jesus. E Jesus foi se aproximando e ia conversando com as pessoas e aproximou-se e, para grande surpresa de Zaqueu, Jesus parou mesmo embaixo da árvore onde Zaqueu estava. Olhou lá para cima e chamou, Zaqueu, Zaqueu, anda cá para baixo, eu hoje quero ir à tua casa. Zaqueu ficou tão feliz, ir à casa dele. Jesus queria mesmo estar com Zaqueu. Então Zaqueu desceu bem depressa e foi ter com Jesus e levou Jesus à sua casa. Sabem, naquele dia Jesus transformou o coração de Zaqueu. Zaqueu estava agora muito feliz. Ele tinha a certeza que Jesus o amava e que tinha transformado o seu coração. E sabem o que é que Zaqueu decidiu fazer? Dar metade de tudo aquilo que tinha. Metade, ouviram bem? Ele ia dar metade das suas coisas às pessoas mais pobres. E para além disso, decidiu que ia devolver 4 vezes mais aquilo que tinha roubado às pessoas. Isso mesmo, ia dar 4 vezes mais. Jesus estava muito feliz com a transformação de Zaqueu e Zaqueu também estava muito feliz com o amor de Jesus. Sabes que Jesus também te ama muito e também quer transformar o teu coração, o meu coração, o coração de toda a gente. Tal como transformou o coração de Zaqueu e o transformou numa pessoa melhor, Ele quer fazer o mesmo contigo. Também queres que Jesus transforme o teu coração? Eu quero que Jesus transforme o meu coração. Vamos ser muito felizes, tal como Zaqueu foi. Um grande beijinho e até à próxima história! Agradecemos à Anice por este carinho que ela tem e esta disponibilidade de contar também estas histórias que nos lembram estes ensinamentos de Jesus, que são sempre bons nós os recordarmos para os mais pequenos, para os mais velhos, e agradecermos ao Senhor porque deixou neste livro maravilhoso que é a Palavra de Deus estas histórias verídicas que em tempos alguns viveram e que o Senhor anseia que nós também experimentemos os mesmos princípios, os mesmos valores para a nossa felicidade. Nós estamos a continuar o nosso Encontros ao Pôr do Sol, esta semana com esta querida família que aqui está.
Nós há pouquinho, portanto, recordávamos o teu background espiritual, o da Carolina também, e agora vamos falar um bocadinho também com a vossa descendência. Esther, quando nós falamos, portanto, de igreja e falamos de crescimento espiritual, pela graça de Deus eu posso dizer isto porque eu conheço a igreja onde tu nasceste, onde tu cresceste até determinada altura, que é a Igreja de Canelas. Portanto, viver e crescer numa igreja grande e, portanto, num grupo grande como tem e sempre teve de jovens, como é a Igreja de Canelas, o que é que isto foi para ti? E o que é para ti? Porque eu sei que neste momento continuas na Igreja de Canelas. Eu nasci em Canelas, realmente. Posso dizer que tenho boas memórias até aos 8 anos, não é? Sim. Porque aos 8 anos o meu pai ficou com a Igreja de Guimarães. E então nós, como família, fomos todos para Guimarães. Só passados 7 anos é que eu voltei a Canelas. Mas realmente dou graças a Deus porque é uma igreja cheia de juventude e foi um bocadinho o que eu senti em Guimarães que faltava. Era uma igreja extremamente simpática, extremamente acolhedora. Sentimos-nos muito bem lá, como família. Foi uma igreja que nos acolheu muito bem. Mas, em termos de juventude, realmente éramos pouquinhos. Pois. Mas foi uma experiência muito boa. Sim. Também. Sim. Levi, é verdade que ainda há pouco nós dizíamos isto. É uma bênção, por um lado, nós estarmos numa igreja onde realmente temos aquele grupo que nos ampara, nós nos sentimos integrados e realmente nos conforta e nos ajuda a crescer, mas também não é tudo para um segredo de vitória espiritual, porque nós podemos estar bem assessorados com pessoas, com amigos, com os pais, com a família, mas temos as nossas crises de juventude, temos os nossos desafios, o inimigo não dorme e ele sabe como colocar as coisas. Como é que vem realmente a vitória? Onde é que está verdadeiramente o sucesso? O ultrapassar algumas dificuldades e algumas tentações que possam vir? Só uma pequena introdução em relação a... O que acontece muitas vezes em igrejas grandes, como o caso de Canelas, com muitos jovens, é que nós desaparecemos no meio da multidão. Somos apenas mais um. Não quer dizer que o não nos seja dado valor, mas nós não temos muitas vezes um papel tão preponderante como temos numa igreja pequena. E ao passarmos para Guimarães, uma igreja pequena, sem juventude, o trabalho que eu fazia, o trabalho que cada um de nós fazia, era extremamente importante, era extremamente necessário. E Satanás acaba por atacar muitas vezes por causa do nosso trabalho ser tão importante. Porque ele sabe, se te conseguir destabilizar uma pessoa, muitas vezes aquela toda uma dinâmica deixa de funcionar. Eu lembro-me, por exemplo, era eu o responsável, apesar de ser jovem, passei a ser o responsável por som na igreja. Ou seja, tudo o que era microfones, tudo o que era som e tudo mais, era eu o responsável. Tu nessa altura que idade é que tinhas? 10, 11 anos? Quando eu comecei a tomar conta disso, tinha 12 anos, mais ou menos. Eu ser jovem e Satanás sabia que se estabilizasse, provavelmente alguém teria que sair do lugar deles para ir pôr os hinos a tocar na igreja. Daí que seja muito mais complicado para nós, complicado e exigente para nós estarmos numa igreja pequena e realmente temos que fazer o trabalho. É uma bênção, porque nós não sentimos que somos mais um, mas sentimos que realmente aquilo que fazemos tem um papel muito importante e é muito úteis. Sentimos-nos realmente úteis. E infelizmente o inimigo pega porque ele sabe que bastante tocar em nome de nós, em alguém que seja numa igreja pequena, vai destabilizar tudo o resto. E falando de igreja, falar de família e, no fundo, apanha ali logo células importantes do trabalho para o Senhor. Nós estamos a falar, portanto, e os meninos recordaram isto, os jovens, do vosso ministério pastoral. Eu gostava muito que pudesses recordar um bocadinho esse momento em que és convidado para seres promotor bíblico. Portanto, tu estavas na colportagem, sim, não era, Moisés? Sim, era colportor, estava há 12 anos na colportagem, já há 10 anos estava em Guimarães. Era um trabalho que... Eu disse a Deus que não queria ser colportor, porque da minha juventude, dos 18 aos 20 anos, eu fui colportor, e quando cheguei aos 20 anos tive que ir cumprir o serviço militar, e eu disse a Deus, Senhor, para a colportagem eu não volto mais. Posso fazer tudo o resto, mas colportagem, não mais. E Deus voltou a chamar-me para a colportagem, depois de passar 5 anos como professor no colégio, e Deus quis que eu estivesse 10 anos na colportagem, e foi realmente momentos agradáveis, também momentos de grande desafio, mas agradáveis. E a Igreja de Guimarães estava a passar um momento difícil. E na altura foi-me lançado o desafio de eu assumir primeiro como colportor de avançada
e como começou do trabalho que foi ali realizado pelos irmãos da igreja, começou a dar frutos, então depois foi-me lançado o desafio de ficar como promotor bíblico na igreja de Guimarães. E estivemos ali um quinquénio, desde 2007 a 2012, e foi realmente muito agradável o trabalho que ali, para a honra e glória do Senhor. Amém. Como é que foi isso, Carolina? Portanto, tu estavas na altura, eras professora no colégio, não é? Portanto, o Moisés, durante vários anos, colaborador. Teres esse desafio, porque normalmente quando é um chamado, normalmente é a família, não é? Portanto, os vossos filhos ainda eram pequenos. Como é que recebeste este desafio? Eu aceitei de bom grado, já sabia que ia trazer muitas implicações. Exato. E sabia que, sobretudo, quem ia sofrer mais seriam as crianças. Pois. E lembro-me que quando lhes disse que íamos como missionários, o Levi estava deitado na cama e enfim, chorou porque sabia que ia deixar ficar os amigos. Mas nós tivemos sempre cuidado de, como não mudámos de casa, eles continuaram a pertencer aos clubes de Canelas para poderem continuar a contactar com os amigos. Bom, era de manhã cedo, ao sábado, levantarmos todos cedinhos, preparar tudo, levar roupa de muda, levar o almoço, levar o lanche. Levar a casa. Exatamente. E irmos todos e voltarmos só à noite, já sabíamos que era assim. Mas, como eles já disseram, fomos muito bem recebidos. Os irmãos eram pouquinhos, mas muito amáveis e sentimos-nos em casa. Amém. Levi, falaram destas coisas, se calhar não pergunto tanto a ti, Esther, porque tu eras mais pequenininha. Normalmente, quando somos os jovens, os filhos são mais pequenininhos, ainda as mudanças ainda não são grandes desafios. Tu, no entanto, estavas numa idade que já percebias, portanto, a mudança que ia aí vir. Portanto, estavas com 10 anos, 11 anos. Fala-me um bocadinho sobre essa questão, porque isto é o desafio de todos os filhos de famílias pastorais. Portanto, porque andamos para ali e para acolá, portanto, temos esta realidade. O que aconteceu foi que, como a minha mãe estava a dizer, naquela noite ela veio ao quarto e eu normalmente, pronto, já a conhecia nessa altura. Ela não disse as coisas diretamente. Ela começou por perguntar o que é que nós achávamos de ser missionários e tudo mais. E ser missionário sempre foi algo que me fascinou. Okay. Mais tarde na minha vida tive a oportunidade de o fazer e, pela graça de Deus, tenho a vontade de voltar a fazê-lo. E ela estava-nos a perguntar o que é que nós achávamos de ser missionários, se gostávamos de ser missionários e que Deus nos chamava. E eu comecei a achar aquela conversa um bocado estranha. Até que, a certa altura, eu tenho a ideia que lhe perguntei: mas porquê é que estás a perguntar isso? Porque esta conversa? Porque esta conversa comecei a tentar, como se costuma dizer, tirar nabos da púcara. E ela acabou por nos dizer que, pronto, que tínhamos sido chamados pelo Senhor para ir até à igreja de Guimarães. E aquilo começou tudo a fazer sentido na minha cabeça e comecei a juntar as peças todas. E comecei a pensar, mas então, vamos para Guimarães, eu vou deixar de ir ao sábado ter com os meus amigos à igreja, porque pronto, naquela idade, a igreja é os amigos. A amizade, os vínculos afetivos, exatamente. Exatamente. É ir à escola sabatina, é ouvir as historinhas, mas é depois do culto, a gente sai todos cá para fora e andamos todos a correr à volta da igreja. Quem conhece a igreja de Canelas, os jovens, os miúdos, os pequenos, andam todos a correr à volta da igreja em brincadeiras. Para mim a igreja era isso, eram os clubes. E a ter a noção que eu ia deixar tudo isso e que ia deixar todos os meus amigos, para mim foi difícil. Na altura lembro-me que chorei bastante naquele dia, chorei bastante em dias a seguir, mas a partir do momento em que eu realmente comecei para Guimarães e comecei a encarar as coisas de outra maneira, acabei por gostar, porque pronto, como a minha mãe disse, nós continuávamos a ir aos clubes, a Canelas. Ao sábado é que estávamos na igreja de Guimarães e as pessoas eram... Foi o que eu disse já anteriormente. Exato. Nós deixamos exatamente, nós deixamos de ser apenas mais e passamos a ser aquela pessoa. Passei a ser o Levi, que era mais um numa igreja de... Na altura éramos 10 pessoas. Quando nós chegámos éramos 15. Exato. Portanto, toda a gente era uma interação muito maior. E realmente as pessoas receberam muito, muito bem. No fundo, repara, Levi, a gente acaba por perceber que alguns desafios que para nós nos parecem dolorosos, no fundo acabam por trazer bênçãos também. Sim. E o Senhor lançou-te numa independência e ministérios que tu, se calhar, em Canelas, muito mais tarde terias a possibilidade de os desenvolver e ali acabaste por iniciá-los mais cedo. Muito mais cedo. Tive a oportunidade de começar a trabalhar realmente para a obra muito, muito mais cedo,
porque lá está, em igrejas grandes muitas vezes não há falta de pessoas. Às vezes há, mas muitas vezes não há falta de pessoas para uma certa área. E realmente em Guimarães, havendo necessidade que havia, eu fui nomeado para cargos que só fui nomeado em Canelas 7, 8 anos mais tarde. Claro. Na altura. Esther, antes de passarmos ao nosso momento de louvor, eu sei que o louvor faz parte, portanto, do vosso encontro de pôr do sol, portanto, em família. Queres-me contar um bocadinho como é que... Eu sei que quando famílias pastorais às vezes é complicado, sexta-feira ou às vezes o sábado, porque estamos ali ou estamos acolá, mas sempre que é possível e estão reunidos em família, como é o vosso pôr do sol? Nós lá em casa vivemos os 5, mas por baixo de nós vive a nossa avó. Pois, exato. E então o que nós fazemos à sexta-feira ao pôr do sol, vamos ter com ela, cantamos uns hinos, fazemos uma oração de pôr do sol. E é assim que damos início ao nosso sábado. Graças a Deus temos essa oportunidade. E como eles são músicos, aproveitamos Maravilha. os dons que Deus deu. Maravilha, com certeza. E tu não gostas nada de cantar também, e portanto junta-se o útil ao agradável. Nós vamos então ter agora o nosso momento de louvor. Um dos hinos que esta família aprecia bastante é O Vem Emanuel, o hino 140. E vamos cantá-lo então em casa, todos juntos, com Jesus no coração. Sem dúvida que é este apelo que nós fazemos ao Senhor, que todos os dias Ele possa vir ao nosso coração, que Deus possa estar presente na nossa vida, que através deste louvor que nós lhe prestamos possa ser a razão e a certeza de que Deus quer e deseja trabalhar a cada momento nas nossas vidas, a cada momento nos desafios que nós vamos tendo, e que um hino de louvor vá brotando sempre dos nossos lábios, porque sem dúvida que vai amenizando a nossa caminhada e os nossos desafios. Nós estamos agora na última parte do nosso programa com esta querida família
O tempo passa muito rápido, nós desejávamos falar sobre muitas coisas, mas não é possível. Falar de orientação, portanto, de disponibilidade para o serviço no Ministério Pastoral, se calhar só uma dicasinha, Moisés, nem sempre é fácil gerirmos pessoas, sentimentos, emoções, e portanto eu costumo dizer que um marceneiro ou um serralheiro, o ferro se não for à primeira ou a madeira, a gente substitui e vai o segundo ou o terceiro, mas trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas a encontrar-se com Deus, às vezes traz grandes desafios. Se tu pudesses dizer o segredo de um ministério pastoral de sucesso, onde é que estaria? O que é que tu dirias? Só numa situação, oração, uma total dependência do Senhor e o profundo senso de que não é pelo nosso poder, é pelo poder do Senhor. Porque os desafios são tão grandes e só mesmo quem está neste ministério é que compreende os desafios e os dilemas que o pastor enfrenta. Eu, desde criança, que eu tinha o sonho de ser pastor. E depois, na minha juventude e adolescência, vi que não ia por aí e nunca mais pensei em ser pastor e nunca pensei que pudesse vir a exercer estas funções que exerço, porque, para mim, estava fora de hipótese isso. Mas o Senhor fez-me chamado quando eu não imaginava que fosse possível. Mas digo, os desafios são tão grandes, as lutas são tão grandes e às vezes as lutas não são só pessoais, porque envolvem a família. A família, por vezes, também partilha destes dilemas, partilha destes problemas, porque não é que haja problemas ou eu tenha problemas com o Ministério Pastoral. Exato. É ao vivermos os problemas das pessoas, Exato. ao intercedermos diante de Deus pelos problemas das pessoas, ao percebermos que há caminhos que as pessoas tomam que não as levam... As escolhas que fazem, que não as levam para o caminho certo. Exato. E a nossa impotência. Estamos totalmente impotentes. Portanto, só o Senhor pode fazer. E isso é uma carga, como Paulo sentia, que ele orava, que ele chorava, que ele lutava com Deus. Exato. E nós fazemos o mesmo. Sem dúvida. E foi em oração, Carolina, que algumas das bênçãos que vós recebestes na Igreja de Guimarães, creio que viveste uma situação muito particular. Sim, nós quando chegamos a Guimarães, realmente a igreja era composta de 2 famílias e mais uma irmã, pouco mais, era assim muito pouquinha gente. E houve uma irmã, que foi a Yolanda, que tinha andado a ler um livro sobre a oração, com a necessidade de se orar pelos filhos, que ela propôs, e porquê é que nós ao sábado à tarde não nos reunimos para orar pelos nossos filhos? E começamos 3, 4, 5 ali a orar pelos nossos filhos. Depois começaram-se a juntar a nós outras senhoras e orávamos não só pelos nossos filhos, mas também para que o Senhor abrisse as portas, para que o Senhor trabalhasse ali naquela comunidade, porque nós já tínhamos andado a fazer trabalho missionário, distribuição de folhetos e não víamos resultado. E depois de algumas semanas em oração foi interessante como o Senhor começou a abrir as portas e começou a trazer pessoas à igreja. Pessoas que nem sequer sabiam, eram ali vizinhas que não sabiam que existia ali a igreja, mas que começaram a procurar-nos. Como se Deus tivesse aberto os olhos. Exatamente. E foi uma maravilha ver como o Senhor trabalhou simplesmente porque nós oramos, porque nos dispusemos a orar. Sem dúvida. E sem dúvida que é o Espírito do Senhor que perturba e que move e que mostra, não é? E dá conhecimento. Levi, sei que não foi há muito tempo, tu viveste uma experiência muito interessante de um chamado muito particular que Jesus te fez. E eu creio que seria bom tu partilhares isto, quem sabe para algum jovem, algum querido que nos possa estar a ouvir, se identificar ou se calhar tentar identificar uma voz que possa estar a guiá-lo num desafio. Como eu disse anteriormente, eu sempre tive o desejo de ser missionário e nunca pensei que missionário pudesse ser dentro da próprio país, tão perto aqui ao lado. Sempre pensei que o missionário tivesse que ir para a Ásia, para a África. E aconteceu que eu saí por razões de guarda do sábado, eu saí do trabalho em que estava, já há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, saí do trabalho em que estava e andei assim algum tempo em que eu estava sem saber o que fazer, digamos assim. Não tinha grande objetivo de vida, cheguei a procurar trabalho, mas não estava bem, nem sabia sequer o que é que eu queria ao certo. E na altura falaram-me, acho que até foi o meu pai que me falou do projeto em Penela, da clínica em Penela. Eu já tinha ouvido falar daquilo 1 ou 2 vezes, não sabia ao certo o que é que era,
E então, na altura na altura era o pastor Daniel Bastos, que estava lá, e eu falei, na altura tentei falar com ele disse que estavam cheios, que não era possível, mas que talvez houvesse uma possibilidade de eu ir para lá, porque na altura eles tinham programas de voluntariado e o programa já tinha começado e já estavam as vagas cheias. Okay. Então eu decidi começar a orar porque realmente eu precisava de um sítio para onde ir. E orei bastante, e houve especialmente uma semana em que eu andava mesmo desanimado, não só por não ter trabalho, mas por outras razões, os desafios, lá está, os desafios da adolescência, da juventude. E eu orei como eu penso que nunca tinha orado antes. Orei uma semana inteira para que Deus me desse realmente uma resposta para o meu problema, para o meu desafio. Todos os dias eu orava de manhã e à noite sobre aquilo e suplicava ao Senhor que me desse uma resposta. Eu não pedia que Ele me levasse para lá ou que me levasse para um sítio qualquer, pedia apenas que Ele mostrasse por onde ir e mostrasse acima de tudo que Ele estava ao comando da minha vida. Era uma das maiores necessidades, era que Ele mostrasse que estava ao comando da minha vida, e a resposta veio de uma maneira que eu não estava mesmo à espera. E que de uma maneira que à partida não me parecia que fosse uma resposta, como tu estavas a dizer anteriormente. Muitas vezes há desafios, há problemas que surgem, como aquela questão de irmos para a igreja de Guimarães. Exato. Acabou por se tornar uma bênção enorme. E há certas coisas, há certos maus que vêm por bem. O que aconteceu foi que quem me conhece um bocadinho sabe que neste momento e nessa altura já a minha vida é carros. Passo muito tempo, é o meu trabalho, é um gosto pessoal, é um hobby, é os automóveis. Okay. E eu tinha na altura um Volkswagen que gostava mesmo muito, já estava na família há um tempo, e eu tinha tirado a carta há pouco tempo e eu não andava propriamente devagar, nunca andava devagar. E um dia orei toda essa semana, e sexta-feira à noite estava chateado porque Deus não me tinha dado uma resposta. Deus não tinha abertamente mostrado que estava ao comando da minha vida e que Ele queria guiar a minha vida, digamos assim. E então tínhamos penso que um ensaio na igreja, e eu, o meu irmão e a minha irmã fomos até à igreja, e no caminho para a igreja acabámos por ter um acidente em que eu desfiz a frente toda do carro, mas o que aconteceu foi que eu não ia nada devagar numa estrada de localidade. E há um carro que num cruzamento entra, e ele tinha prioridade, eu não tive tempo de travar, deixei uma marca de 11 metros de travagem no chão e fui bater na traseira dele, e era um carro recente, a traseira do carro ficou completamente desfeita. Quando eu olhei para o lado e me apercebi, o meu irmão estava bem, tinha apenas batido com o joelho no tablier, nada de especial. A minha irmã estava assustada a chorar, mas tinha apenas a dor do cinto, mais nada. Quando eu saí do carro e realmente me apercebi, estava uma criança no banco de trás daquele carro, do outro carro. Uma criança não teria mais do que 3 anos. Aí sim eu fiquei preocupado, aí sim o meu coração, aí sim eu fiquei mesmo assustado. Depois acabei por perceber que toda a gente estava bem, a criança estava a chorar, mas estava perfeitamente bem. E depois, para mim, liguei ao meu pai. O meu pai ao telefone disse: "Pois, eu avisei-te, tu andas sempre depressa, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde." Entretanto, a polícia veio, tratámos tudo, eu trouxe o carro para casa e eu vinha extremamente revoltado, porque no momento em que eu embati, eu ia depressa, mas acima de tudo eu ia mesmo distraído e ia a conversar com Deus. E não ia a conversar, eu ia a discutir com Deus. Pois, porque ias a dar o recado ao Senhor. Ia-lhe dar o recado, eu ia dizer, eu orei a semana toda. Dediquei-me completamente a Ti, Senhor, e Tu não me dás uma resposta que estás ao comando da minha vida. Mas depois eu cheguei a casa a discutir, chateado, e a minha mãe fez-me ver que se calhar aquilo foi uma bênção. E depois, ao pensar, naquela noite eu adormeci a chorar, porque, como eu disse, eu gostava mesmo do carro. E Deus ensinou-me, com aquilo, Deus ensinou-me imensas lições. Deus mostrou-me que estava ao comando da minha vida. Quando eu comecei a travar, eu ia à vontade a 120, quase a 120 na estrada. Deus conseguiu, eu tenho a certeza, um carro antigo, Deus conseguiu segurar o carro de uma maneira espetacular. Podia ter sido trágico. Podia ter sido trágico. Os anjos do Senhor, eu tenho plena noção que os anjos do Senhor estiveram ali naquele dia, que seguraram o carro e que protegeram aquela criança que ia no banco do passageiro. Protegeram-me a mim, porque eu no momento do embati, fui para a faixa contrária, vinha um carro na faixa contrária que conseguiu desviar-se, ou seja, que conseguiu passar entre um carro e o outro.
ao mesmo tempo, Deus ensinou-me que eu não me podia apegar daquela maneira às coisas. Que os carros são só carros, são só montes de metal, que nós temos que nos apegar a Ele e às pessoas. E ao mesmo tempo, com o desenrolar de tudo aquilo, depois veio a resposta de Penela, que realmente havia um jovem que tinha desistido e que realmente havia uma vaga aberta que eu podia ir. E foi uma benção. Tu quanto tempo é que passaste lá em Penela? Que tiveste essa experiência? Eu estive 7 meses em voluntariado e depois do voluntariado fui convidado para lá ficar. Fiquei lá mais de 12 meses, penso eu. Fiquei lá quase 2 anos que eu estive em Penela. Amém, amém. E olha, Levi, às vezes eu sei que é assustador a forma como Deus possa permitir algumas coisas, mas essa questão de realmente nos desprendermos das coisas para nos apegarmos às eternas, todos nós, de uma forma ou de outra, temos que vivenciar isso. É doloroso, mas é importante. E só uma coisa rápida, sim. Um apelo aos jovens é que realmente se entreguem ao Senhor. Amém. E que deixem que Deus realmente trabalhe. Porque se nós pedirmos ao Senhor que Ele faça a sua vontade na nossa vida, Ele realmente vai fazê-lo. E nós não temos tempo, mas as experiências em Penela davam para nós estarmos aqui a conversar quase um dia. Uma maneira como Deus realmente guiava as coisas naquele sítio, ou guia as coisas naquele sítio, dava para nós estarmos aqui a conversar horas. E realmente eu tornei-me um missionário, consegui fazer trabalho médico-missionário naquele sítio e como eu estava a dizer anteriormente, era algo que eu realmente queria, era voltar um dia mais tarde a ter essa oportunidade, talvez não em Portugal, mas fora daqui, ter essa possibilidade. E o meu apelo aos jovens é que realmente deem a hipótese a Deus. Pode ser que Deus não tenha um trabalho médico-missionário para vocês, mas Deus pode ter, há muito trabalho na nossa igreja, há muito trabalho, mesmo no nosso dia-a-dia, que nós podemos desenvolver para Deus e que nós realmente nos entreguemos ao Senhor. Obrigada, Levi, por esse apelo. Meus queridos, nós não temos mais tempo, agradeço muito a vossa presença, que o Senhor continue a trabalhar muito na vossa vida e através de vós também. Abençoe muito a vossa casa, o vosso lar, os vossos filhos. Moisés, se puderes orar connosco e por nós, faz favor. Vamos orar. Excelso Pai que estás no céu, damos-te graças, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Amém. E queremos neste momento orar pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus servos, para que o teu Espírito continue a ser derramado na vida dos teus filhos e haja da nossa parte uma entrega completa, uma consagração total à tua causa e ao teu serviço. Amém. E perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós agarramos-nos a estas coisas, a esta terra, e esquecemos que não somos deste reino, que o nosso reino, a nossa pátria está no céu e é lá que nós queremos viver, é lá que nós queremos estar ao teu lado, Senhor. E por isso, faz-nos ver diariamente, constantemente, que necessitamos de uma dedicação completa a Ti e ao Teu serviço. Amém. Abençoa, ó Deus, cada um dos irmãos, irmãs e jovens que viram este programa. Amém. E dirige a Tua Igreja. Amém. Para a honra e glória do Teu nome. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar consigo. Desejamos a todos um sábado muito feliz e até ao próximo encontro.